já divulgou para estar nessa realidade, faltava. Não porque a gente precisa, falando assim, né, tipo, presença, né, no Gol, mas eu deixava de estar em comunidade, eu deixava de estar com meus irmãos. E aí a Nai foi mais uma vez acolhida, porque ela sentiu a minha falta. Ela mandava e-mail, falava, cadê essa menina, né? A Nai falava, cadê essa menina? Ela fica, agora não tem mais. E a Nai foi, ela lá, e foi a Nai. A Nai lá. E ela mandava e-mail, e aí eu assumi a coordenação, enfim, foi outra história. Momentos muito bons. Isso que eu falei da gente ser alegre, ser acolhedor, ser força um do outro, é um pouco disso assim, da experiência de comunidade mesmo. O pessoal do teatro, podia, por favor, aqui. Ontem também teve uma outra dinâmica que vocês vão lembrar. E eu queria exemplificar assim: o que é ser comunidade? O que é a diferença de quando eu estava sozinha na minha realidade? Eu estava nas relações superficiais, já me bastava. Eu sempre fui muito dependente, então para mim estar sozinha, conseguir me resolver já estava bom. Mas a comunidade me ensinou uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Então, gente, o que deve ter a comunidade? Vamos dividir a palavra? Comunidade. É junto, é íntimo, é como quebra-cabeça. São peças que se ligam, que precisam estar juntas. Mas por quê? Só porque é bom? Só porque a gente vai rir, vai se divertir? Nem sempre são momentos bons, nem sempre é sempre fácil. E eu aprendi a contar com o outro. Porque eu tinha experiência assim de, nos momentos de dificuldade, contar comigo mesma só. Eu fazia uma coisa assim, de, às vezes eu sozinha no meu quarto, aí eu contava o que eu estava passando, como se tivesse um psicólogo ali, né? E eu mesma dava a resposta, mas dava a solução e não resolveu. Eu não me abria, eu não me ligava. Eu tinha muita dificuldade de ligar e falar assim: olha, está acontecendo isso. Não fazia de jeito nenhum. Não falava com pessoas da minha casa, nada, assim, era comigo mesmo. Eu contava pra mim, resolvia pra mim, enfim. O que eu aprendi? Que quando eu estava nesses momentos difíceis, muitas vezes eu precisava contar com o ombro do outro. Me abandonar mesmo, me abrir para esse outro. Só que às vezes esse outro também não estava muito bem, e aí eles falavam com o outro. E o outro estava tendo problema de família, e aí ele lascava para o outro. E aquele ali, tadinho, nada de exatas, né? Vocês ficam. Na psicologia a gente estava percebendo esses dias a diferença, né? Que lá assim, é coisa de 40 pontos, 30 pontos. Vocês têm coisa de 5, né? E ganha 0,70 pontos. É mais difícil. Mas essa aqui, ela era da física, ela podia ajudar essa, que era da matemática, tinha coisas parecidas, ajudava até no estudo. E aí tinha hora que era difícil demais orar. Era difícil demais estar em oração com Deus. Eu estava aqui cheia do Espírito Santo, cheia daquele amor, e eu não conseguia nem mais orar. E aí eu falava: me ajuda a orar, ora por mim. E aquela pessoa orava. Ô, gente, eu não sabia rezar bênção. Na minha primeira experiência de oração, me ensinou fracasso. Às vezes até isso, na formação nossa, da gente saber mais da igreja, da gente amar mais a igreja por saber mais. Aí esse outro pai também te fala mais, te ensina. E comunidade, e era isso. Estão unidos, né? E aí agora vamos fazer a dinâmica de hoje. Tá vendo? Tá quase caindo. Mas o irmão tá sustentando. O irmão tá dando força.
comunidade ali, ó, ali tá fraco. Talvez ali vai precisar de uma cadeira. Mas eu preciso olhar a realidade, olhar onde precisa. Manda uma cadeira, por favor, tadinha dele. Ali vai precisar de outra cadeira. Eu acho que precisa. Enfim, gente. Nós precisamos, com os nossos olhos, enxergar o outro com um olhar de amor. Olhar aonde ele está necessitado. Se eu olhasse só um todo assim, eu falava, eles estão se sustentando. Mas eu preciso olhar atento aonde precisa. Ali também. Obrigada, gente. E vou falar de algo agora que tem a ver com isso. Você viu que eu falei a palavra indiferença? Ela é uma palavra que é um contexto muito simples e muito comum hoje em dia, sabe? Você lembra do teatrinho? Você lembra quando aquele outro foi assaltado, ficou ferido, estava jogado no chão? Vocês acham que aquela realidade, aquilo de você passar e não ver aquele outro, é difícil de acontecer com a gente? É muito distante da nossa realidade? Você vê alguém sofrendo e você passar por ele, não fala só pessoas assim, visíveis, assim, situações, situações de rua, né? Você não deve falar morador de rua, gente, situações de rua. Pessoas em situação de rua. Não, não sou isso não, falando assim aqui. Sabe quando a gente escolheu, teve umas pessoas de Sete Lagoas que falaram assim, passar, nós fizemos um sítio, né, num lugar amplo, num lugar grande. E esse ano nós fizemos aqui, né, na Crezada, um lugar apertadinho, que não tem como, uma pessoa partilhou comigo, que ela estava passando por algo assim, ela queria ficar sozinha, ela foi pro banheiro, e quando ela foi pro banheiro, ela descobriu que tinha duas avós esperando ela. Não tem como ficar sozinha aqui. E é isso que Deus quer se mostrar, a gente não ficar sozinho. Eu fiquei muito tempo, eu resolvi meus problemas, eu no travesseiro, e os peitos, de vez em quando, eu olhar e falar. Mas a mensagem é que você precisa do outro. Nós precisamos do outro. Para preparar esse momento, eu precisei de muitas pessoas. Muitas pessoas rezaram comigo essa madrugada, muitas pessoas rezaram comigo ali em cima. Eu precisei conversar com algumas pessoas, eu precisei olhar para vocês, eu precisei de... A construção de nós mesmos depende do outro. Vocês acham que eu falava de olhar aberto em pregação? Eu falei para o meu grupo pequeno, não foi? Minha primeira pregação foi de olho fechado. Imagina. Aqui, gente. Meu Deus, eu amo vocês. Até isso, sabe? Foi estando em comunidade. Isso fala um serviço, mas e as coisas pessoais nossas? Como que a gente se vê no outro? Coisas nossas que precisam melhorar, crescer, que a gente se vê só quando a gente está em contato. Bom, e o Papa nos fala de algo que chama globalização da indiferença. E cada vez mais estamos indiferentes ao outro. E cada vez mais passamos despercebidos pelo outro. Como o Tiago. E eu convido vocês agora a abrir a palavra em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 29. Dó de riscar a Bíblia? Sim. Quem tem dó? Você tem.
a Bíblia, ela fala de você e para você. Ela fala de você e para você. Toda vez que você lê essa Bíblia, lê a Bíblia, leia como uma mensagem de Deus para você. Lá em Lucas 10, versículo... Desculpa, gente, vou começar no 25 mesmo. E diz... Eu estou com a pastoral e o título é O Amor é Prática Concreta. Um especialista em lei se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber uma herança? Receber em herança a vida eterna. Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo a Jerusalém. Vai recordando o teatro, viu? O teatro é dessa passagem. Inspirado, né? Um homem ia descendo a Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhes arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso o sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu um homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o mais próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Na opinião de vocês, quem foi? O bom samaritano? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Para aqueles que não têm dó, para aqueles que vão deixar de ter dó agora, isso é só a Bíblia, desse vá e faça a mesma coisa. A primeira escada? Brincadeira, gente, dá dó mesmo. Mas é importante. Olha, você lembra que eu falei que a Bíblia ela fala de você e para você? Quando Deus fala que vai e faça a mesma coisa, é para mim, mas é para você também. Vocês lembram que eu falei o porquê que quando eu fiz meu primeiro gol pela primeira vez, eu voltei na semana seguinte? Foi por causa da acolhida, né? Foi porque eu vi naquilo lá uma comunidade que eu queria continuar tudo ali, porque era bom. E olha, não é bom quando a gente está aqui, a gente brinca, outros momentos de partilha. Às vezes, talvez você não teve oportunidade de interagir com muitas pessoas, mas talvez em algum momento você recebeu aqui um gesto de amor no corredor, no almoço. É aos pouquinhos mesmo, às vezes a gente vai se acabando, né? Vai se turmando. Mas não foi bom esse pouquinho que você teve? Então, só isso é muito bom, mas só isso não basta. É verdade. Podia já parar por aí, né? Eu estar bem com o outro, com mim mesma. Me faz bem estar bem comigo mesmo, me faz bem estar com o outro, enfim. E aquilo se fecha em mim. Mas acontece uma coisa que nos diferencia. Quando eu digo diferencia, não que nós tivermos. Não me leve a mal assim, no sentido de levar nada disso assim. Algo que, da nossa experiência, que nos faz não parar em nós mesmos essa experiência, foi o que a gente viveu hoje um pouco mais cedo. A experiência com o Espírito Santo. A experiência com o amor de Deus, ela não pode parar em mim mesma.
ela não pode ser uma experiência que fica só entre mim e o outro. Quando eu namoro, ela não pode ficar só em mim, meu namorado, meu amor. Ela tem que me levar. Vocês já ouviram falar que o símbolo do amor não é mais só o coração? É a cruz. Pensa na cruz. Meu amor fraterno, meu amor entre irmãos, é o amor em família, mas o amor que te leva ao céu. Hoje a partilha do Everton falava disso, que nós somos estrangeiros aqui. Esse lugar não é o nosso. Nós estamos buscando o céu. Ontem, quando eu estava lá na capela, eu fiquei conversando assim com o Senhor, que mesmo nunca tendo visto a face dele, eu já experimentei de tantas formas tão bonitas, que eu sonho um dia que eu vou, sonho poder um dia ver face a face. E isso de te levar ao céu, isso de vá e faça a mesma coisa, isso de levar isso adiante, de passar para frente, é o que trouxe a cada um de nós aqui. É o que fez com que muitos servos se doassem durante muitos dias para que você estivesse aqui. Sabe qual que é o nome disso? É o sonho. Igual quando você apresenta no Gol, né? Meu nome é... O Éder aqui direto, mas eu fico com a blusa da engenharia. Meu nome é Éder e faço. É tipo, né? Não, meu nome é Rafael e eu tenho um sonho. O sonho de que esse amor que eu experimentei aqui hoje, eu experimentei há 5 anos atrás. Que um dia, quando eu fui pela primeira vez no Gol, eu disse assim: eles fizeram aquela rodinha, né? O Gol é pequenininho, dá pra cada um contar uma história. Aí cada um falou uma coisa e a Nai falou assim: meu nome é Nai e eu sirvo já tem, não lembro agora, tipo assim, 3 anos. Ela ficou meio assim, né? O Dino, né? A gente brinca assim, que ele é muito tempo é Dino. E aquela primeira experiência eu falei assim: meu nome é Rafael e eu espero um dia dizer que eu tenho 3, 4 anos disso aqui também. Eu tenho. Mas isso não é mérito meu. Foi porque a comunidade me sustentou. Foi porque Deus me sustentou. Mas foi porque eu aprendi a sonhar. Esse sonho, gente, talvez assim, muitos de vocês já ouviram essa história. Aqueles que já ouviram, escutem de novo de uma nova forma, com um novo sentido. Mas aqueles que nunca ouviram, eu vou contar ser bem breve mesmo. Que é um sonho que não nasceu aqui em nós, aqui de Belo Horizonte, e nem mesmo de onde ele surgiu, que foi em Viçosa. Ele veio de Deus, veio do coração de Deus primeiro. Em 94, um estudante de medicina veterinária chamado Mococa, aquele que é patrocinador do leite condensado. Ele é médico veterinário, né? Ele estava um dia no quarto dele rezando, e ele tinha um quadro de Jerusalém. E rezando, Deus deu uma palavra para ele que tocou profundamente o coração dele, que dizia: não obstante a isso, mesmo sendo proibido, você tem levado a doutrina de Deus. E quando ele olhou aquele quadro de Jerusalém, ele pensou na universidade dele em Viçosa. E ele pensou: poxa, a fé e a razão juntas? Um grupo de oração dentro da faculdade? E rezar lá na sala de aula, não é nem na capela, né? Que vamos falar um grupo ali na capela, não é na sala de aula. Os sérios passam muito por isso, nós meninas são pontuais. A gente está lá rezando pontualmente, o pessoal chega. É assim, ó. A gente tem o batismo do Espírito Santo na sala de aula, vem aluno lá e tem aula depois. Não é um lugar assim, a capela, é a sala de aula. É lá que muitas vidas foram tocadas durante 21 anos. É assim que a minha vida foi tocada, é assim que a vida de muitos aqui foi tocada. E quando ele fala que vá, esse é um envio. Esse é um chamado particular para cada um de vocês. Para quando sair dessa experiência de oração, não guardar em você. Alguns
Vixe, assim, né, pra pessoa não falar, não, é com você mesmo. É sério, porque muitos precisam, muitos estão caídos do nosso lado. O sonho, ele começa na universidade, porque é lá que vão sair muitos profissionais. Uma vez alguém falou assim, imagina se esses políticos, né, que agora estão se morte da corrupção, tivessem vivido o batismo do Espírito Santo. Será que eles seriam capazes de fazer o que eles fazem? Imagina aquele rapaz que comentou do médico dela, que quando ela falou da doença dela, ele cobrou 20 mil reais dela. Mas teve uma outra médica que foi humana, que falou e acalmou ela. Esse sonho, ele começa lá na faculdade e ele extrapola. E quando eu falei para quem já ouviu esse sonho uma vez, é porque quando ele fala da Jerusalém, a Jerusalém do Mococa era a UFV. A sua Jerusalém, pensa agora qual que é a sua. Aonde você